Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No primeiro trimestre de 2024, na lição de número 2, que tem por título Imagens Bíblicas da Igreja. Neste trimestre, estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Eclesiologia é o título daquilo que nós, dentro da teologia, estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2024. Nós faremos uma abordagem, em resumo, como é costume, fazendo uma exegese da leitura bíblica em classe. Depois, nós buscaremos a coerência teológica e bíblica dos três tópicos e, por fim, nós buscaremos aplicar na nossa vida como nós podemos exercer a mensagem aqui adquirida nessa lição no cotidiano. Então, fica conosco no canal EBD Sim Senhor, que é o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, do 25 ao 32, e 1 Pedro 2, o 9 e o 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O próprio Paulo, em Romanos 5,8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer quando nós ainda éramos pecadores. A renúncia do Senhor em morrer pela humanidade, por aqueles que nem imaginavam, nem pensavam nele, nem faziam caso da sua aparência, mostra o amor, mostra a entrega total de Cristo pela causa de Deus, que é a reconciliação da criação com o Criador. Ele se dispôs para isso. A lição sobre a igreja é uma lição onde nós temos muito conteúdo e é um tema vasto dentro das Sagradas Escrituras. Por isso, nós temos um desafio que é buscar resumir a lição e passar o conteúdo para a igreja no domingo pela manhã. No versículo 26 está escrito: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Veja os elementos. Se nós nos dedicarmos a cada um deles, toda a aula ficaria aqui em Efésios capítulo 5. Mas Jesus Cristo, aquele a quem trouxe a revelação, e ele é a própria revelação, ele é o próprio Logos, que através de sua kenosis, do seu esvaziamento, da sua oposição de glória, desceu para ser obediente no tempo da lei e institucionalizou, através da graça, da sua morte, do seu amor, a igreja do Senhor, o povo da nova aliança. E a água representa aqui a palavra que purifica. No versículo 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja, o versículo primeiro lido mostra que ele amou, o segundo mostra que ele purificou, e o terceiro mostra que ele faz isso para apresentá-la diante de Deus pura, para que Cristo possa torná-la aceitável diante de Deus. Por isso o Senhor está conosco todos os dias. Assim devem os maridos, versículo 28, amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Olha como é interessante. E aqui ele já entra na questão do corpo, nós poderíamos ir para a igreja como corpo, já falando de sua imagem. Então ele está dizendo que Cristo morreu, purificou a igreja, ele cuida dela para apresentá-la diante de Deus, e assim os maridos também devem amar, devem lavar sua esposa, purificar ela para apresentá-la. Por quê? Porque ele é o sacerdote e o governante da sua casa, para apresentar a sua casa diante de Deus. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Isso mostra a íntima relação espiritual de Cristo com a igreja, quando a imagem, a figura da igreja como corpo,
mostra que no relacionamento o homem e a mulher se tornam uma unidade composta. E o próprio Cristo, na oração sacerdotal em João 17, ele diz que ele, junto com a igreja e com o Pai, se tornariam um. A comunhão dos sacrifícios, da adoração, da obediência e da reverência às leis do Senhor fazem da igreja um com Cristo. Porque somos membros do seu corpo. Interessante. Versículo 31. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. É tão interessante porque no 30 ele diz, porque somos membros do corpo de Cristo. Então nós deixamos a nossa condição de pecado, ou ele nos tirou e nos transportou e nos fez imergir nele, e agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Assim também o homem e a mulher, quando jovens, deixam a sua casa, a representação de corpo, deixam a sua casa e vão agora juntos formar uma nova casa, um novo corpo, uma nova família de Deus. Grande é este mistério. Quando ele explica sobre isso, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por que ele diz isso? Porque no versículo 31, ele diz que ambos deixam a sua casa para formar uma unidade composta, marido e esposa. Assim também é Cristo. E ele chama isso de mistério. Cristo se junta ou se juntará com o seu povo, com a sua esposa, com a sua noiva, e eles terão uma comunhão tão íntima. E já têm essa comunhão íntima, mas terão mais ainda que os dois serão um, ou seja, um por causa da comunhão, da afinidade, da intimidade e da adoração. Então Pedro, em 1 Pedro 2, 9 e 10, ele diz: Mas vós sois a geração eleita, ou a raça eleita, o povo eleito, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, olha para que é, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Em todos os textos, é bem claro que o próprio Cristo, através de sua ação, adquiriu, fez surgir, fez nascer, edificou e fez o milagre da salvação através da sua graça, surgindo assim a eclésia, surgindo assim os que foram convocados para essa reunião ou essa assembleia do povo que foi adquirido. E essa raça adquirida, essa geração adquirida, ela é formada por povos de todas as nações que se entregam ao Senhor e se submetem aos seus ditames, às suas leis. A nação santa, ou seja, a igreja, ela é distinta em seu comportamento diante de Deus, dos irmãos e das pessoas do mundo. Ela se comporta de uma maneira santa que agrada a Deus. Mesmo em momentos difíceis que vivemos, em que a apostasia está em meio à igreja, aqueles que se conservam como membros do corpo de Cristo permanecem fiéis. E esses, na coletividade, são a eclésia, são a igreja, é o povo de Deus. O povo adquirido para que anuncieis, função da igreja, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o texto está dizendo: vocês são testemunhas do que Cristo realizou através de vocês e agora vocês vão multiplicar, transferindo aqueles que estão nas trevas para a luz em que vocês estão. Por isso que Cristo chamou o seu povo de a luz do mundo. Ele próprio, em João 8, havia dito: Eu sou a luz. E ele transferiu essa responsabilidade da mensagem para o povo adquirido, para a nação santa, para o sacerdócio real. E no versículo 10, para nós finalizarmos: Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo. Por quê? Porque foi adquirido. Cristo adquiriu, Cristo comprou. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Paulo explica em Romanos que Deus encerrou todos debaixo do pecado para que todos necessitem da misericórdia, não havendo mérito algum da salvação para
o homem, mas a aceitação do presente oferecido pelo Salvador do mundo. A lição ela está muito bem distribuída, porque ele pegou as imagens, as figuras que falam da igreja do Senhor e dividiu em imagens que falam do relacionamento no tópico 1, no tópico 2, as imagens que falam da função da igreja e do seu dever como povo de Deus, e terceira, a imagem que descreve, ou as imagens que descrevem a igreja como a habitação de Deus, a habitação da presença de Deus, a habitação do Espírito Santo do Senhor. No primeiro tópico, o comentarista fala da igreja como noiva e da igreja como esposa. Desde o Antigo Testamento, com Adão e Eva, com as famílias que o Senhor levantou, mas em especial com as mensagens na boca dos profetas, como por exemplo Ezequiel no capítulo de número 16, o próprio livro de Cantares, que não faz alusão direta a Deus e nem a Jesus Cristo, mas exalta a intimidade do casal, e como Paulo falou em Efésios 5:32, grande é o mistério entre Cristo e a igreja. A expressão máxima da revelação da comunhão de Deus com o seu povo é quando Deus chama o seu povo de esposa. Israel, em Apocalipse 12, é uma mulher que está grávida. Israel gerou Jesus Cristo. Israel trouxe a lei e trouxe Cristo para a salvação do mundo. Esse era o grande objetivo da nação de Israel. Então a Bíblia chama em 2 Coríntios 11:2 a igreja de uma virgem pura, mostrando a sua santidade, a sua pureza e a sua fidelidade. E aqui você, meu amado professor, nesse primeiro subtópico, a noiva de Cristo, você pode também usar a parábola das 10 virgens de Mateus 25 e também pesquisar um pouco sobre o casamento judaico. Dentro dos usos e costumes do povo judeu, você pode falar um pouco do casamento judaico fazendo alusão à parábola das 10 virgens. Pois quando um jovem deseja se casar com uma moça, ou as famílias decidiram que esses dois jovens vão se casar, ele ou ele e a família vai à procura do pai dessa noiva, dessa futura noiva, e faz um contrato entre as famílias. E esse contrato faz com que esse que deseja casar com essa moça lhe entregue uma certa quantia em valor, que seria o dote, ou se não tiver dinheiro, ele poderia trabalhar para o pai da sua futura noiva, ou também ele poderia, em tempo de guerra, lutar contra os inimigos do pai da noiva. Davi lutou contra os inimigos do pai da noiva. E Jacó, ele trabalhou para o pai da noiva. E depois que esse dote, que esse acordo é firmado, a noiva vai para casa com o seu véu, provavelmente com moedas do dote. Lembra da parábola da dracma perdida? A importância da moeda provavelmente fazia parte do dote e do véu da noiva. 1 ou 2 anos no máximo, esse rapaz vai embora e começa a construir a sua casa. E ele promete para sua noiva que ele voltará para com ela eles estarem juntos para sempre, porque o casamento ele não se dissolve, ele é indissolúvel, heterossexual e também monogâmico. Esse é o modelo de casamento criado por Deus, e o que passa disso é de procedência da malícia do homem e de procedência do diabo. E esse jovem começa a construir a sua casa pela supervisão do seu pai. E ele só vem buscar a sua noiva quando o pai permitir que ele venha. Então ele está do lado do pai, construindo a sua casa. Quando o pai vê que a casa está pronta, ele vai buscar a sua noiva. E ele vem na liteira com o cortejo, com os convidados, mas em especial com o amigo do noivo, que quando chega na cidade ou na vila que está a noiva, ele começa a gritar: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, porque todos aqueles familiares daquela aldeia vão para a festa. Será um grande evento, um momento importantíssimo para duas grandes famílias que aquele casal de jovens irá
agora contrair matrimônio. E o amigo do noivo, que na Bíblia Sagrada é João Batista, essa responsabilidade é transferida para nós. A Bíblia chama o sacerdote da nova aliança de o anjo do Senhor. Não só da nova aliança, desde a antiga aliança. Malaquias 2:7 diz que o sacerdote ele tem na lei de Deus, nele, nos seus lábios, a lei do Senhor. Por isso ele é o anjo do Senhor. No livro de Apocalipse, e é o anjo da igreja que está em tal lugar. Ou seja, quem é o anjo? O mensageiro de Deus. E esse amigo do noivo, ele vem simplesmente avisar que o noivo que prometeu estar junto com sua noiva está voltando. E nós, hoje, somos o amigo do noivo. Nós somos o irmão de Jesus, o filho de Jesus, o amigo de Jesus, o servo de Jesus, o escravo de Jesus. Estamos dizendo para o mundo que ele voltará para buscar a sua noiva. E quando eles voltam, ou quando esse rapaz volta, eles passam 7 dias de festejos, festejando esse momento importante para a vida deles. E na parábola das 10 virgens, as convidadas ou as damas de honra, algumas delas não estavam tão preparadas para entrar na festa. Por isso, algumas delas não puderam entrar, porque elas não tinham luz para iluminar o seu caminho, lâmpadas para os nossos pés e a tua palavra. Eles não buscavam a presença e o conhecimento de Deus e se perderam na sua vida por alguma coisa, por algum motivo. E esse texto é tão profundo, tão interessante, e tem algumas interpretações que mostram também que nós não dependemos de outra pessoa para chegar aos céus, para ser salvo. Nós dependemos da íntima comunhão, da esperança e da espera de que o noivo logo, logo voltará e por isso devemos estar com as nossas lamparinas bem acesas. Desde o Antigo Testamento, Israel é a esposa de Deus. Ezequiel usa a linguagem que Israel foi após os seus outros namorados na prostituição espiritual ou adultério espiritual, que é a idolatria. Então, a imagem do relacionamento fala de noiva, fala de esposa, mas também fala de pastor e de rebanho. O povo de Deus é chamado de rebanho por Paulo em Atos 20 e 28. Pedro também diz que quando o sumo pastor vier, se os presbíteros, ou seja, os pastores da igreja, estiverem cuidando bem, não por torpe ganância, achando que a igreja pertence aos homens, mas a igreja pertence a Jesus Cristo. Se tivermos zelo das pessoas, não apenas de culto, de instituição, mas das pessoas, do reino de Deus e da mensagem de Deus, quando ele voltar, aí receberemos o galardão do nosso Senhor. Então, esse relacionamento da figura do pastor com o rebanho é outro elemento muito profundo nas Sagradas Escrituras. Você pode ir mais uma vez aos usos e costumes dos tempos bíblicos e também ao Salmo 23, que retrata muito bem esse zelo e essa intimidade do pastor com o seu rebanho. Ele, primeiramente, é competente e sempre está presente. O Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Ou seja, a presença constante deste pastor traz para as ovelhas alimento, água, proteção e também que elas tenham a garantia que terão uma habitação eterna com o pastor, porque ele é competente. Então, tendo cuidado das ovelhas, porque são chamadas também de o rebanho de Deus. E esse que tem cuidado das ovelhas, ele é simplesmente o modelo a ser seguido. Então, um pastor não é alguém que tem um terno ou dirige um culto. Não. Um pastor não é apenas alguém que tem conhecimento bíblico, mas é alguém que tem zelo pelas vidas, zelo pelas famílias e prioriza o cuidado das famílias. E essas famílias que estão bem estruturadas intelectualmente, espiritualmente, materialmente, elas caminharão de glória em glória para glorificar o nome de Jesus nessa terra como sal e luz. No segundo tópico, o comentarista fala sobre as imagens que descrevem a função. Ele fala da geração eleita, do sacerdócio real e do povo adquirido.
Essa geração ou essa raça eleita composta de judeus, de gentios, ela tem simplesmente aquilo que faz dela um único povo do Senhor, que é a obediência a Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, então é a ele que se deve obediência. Se qualquer membro desta instituição ou organismo espiritual negar Cristo, então essa pessoa ela não é de Cristo. Ninguém pode negar Cristo com as suas atitudes. Não se pode tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, que não é apenas falar o nome, mas conduzir o nome de forma equivocada, porque isso fere o princípio de confessar o Senhor diante dos homens ou de negar ao Senhor diante dos homens. Na antiga aliança, nós tínhamos o sacerdote que representava o povo e se sacrificava pelo povo. Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, foi o nosso sumo sacerdote. E agora nós temos o sacerdócio desse reino, chamado sacerdócio real. Nós agora nós mesmos oferecemos o sacrifício. Lembra de Romanos 12, 1 e 2? Que é um texto belíssimo, mas muitas vezes mal interpretado. O que Paulo está falando ali não é de ir a algum lugar oferecer um sacrifício apenas, mas Paulo está falando ali que a vida é o sacrifício. Por isso que ele cita o sacrifício vivo. Não é um momento de adoração apenas, é a vida que renuncia aos prazeres deste mundo para fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício vivo. E a vontade de Deus, que é a nossa santificação, ela é boa, perfeita e agradável. E para que isso aconteça, não se pode tornar-se aceitável ao mundo. Não se pode, de maneira alguma, se comunicar com o mundo, com as obras das trevas. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, em tempos em que muitas pessoas estão se entregando a um subjetivismo, a uma interpretação pessoal da Bíblia, a um relativismo da verdade absoluta de Deus, precisamos bater o martelo das Sagradas Escrituras na nossa alma e mantê-la fixa e não deixar que nada, que nenhum ensinamento falso, que nenhum falso profeta ou herege venha tirar da nossa consciência ou da nossa mente o fruto da palavra de Deus. A palavra que exorta, que consola, que ensina, que dá argumentos para falarmos contra as pessoas do mundo que estão sem Cristo, mas a favor delas para que se entreguem a Cristo e para condenar o pecado no meio do povo de Deus, pois muitos querem passar a mão por cima do pecado, querem dar um pulinho, né? Traspassa de mim, mas o Senhor não tem o culpado por inocente. Todos aqueles que cometem impiedade e que não se arrependem diante de Deus terão que sentir o peso da mão do pai que corrige o seu filho. Não tem como nós dizermos qual a figura mais importante ou interessante dessas que nós estamos estudando nessa aula. Não tem como, né? Porque nós temos a do corpo, a do rebanho, a do sacerdote, a do pastor, a da esposa, a da noiva. E nós temos a do corpo, que explica muito bem. Eu convido você aí no nosso canal principal, chamado Bíblia de Fato, a um vídeo que tem por título A Igreja e Sua Simbologia. Nós também precisamos meditar que eu não sou a igreja. Não existe igreja de indivíduo sozinho. Eu sou membro do corpo que é a igreja. Paulo, quando vai se referir à igreja, ele sempre fala ela no plural. Nós, vós. Então, a igreja de Cristo, a sua coletividade, ela é composta de membros, tendo todos eles uma harmonia e uma unidade. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre a unidade na diversidade. Cada um de nós temos uma função e juntos nós formamos o corpo de Cristo que, se realizar a sua obra da maneira que tem que se realizar, bem ajustado, então ela se posiciona e ela vai avançando na sua função. Então ela tem a justa operação quando todo mundo está
na função correta, glorificando a Deus em sua vida e exercendo o dom de maneira eficaz para a glória do Senhor. O bom funcionamento do corpo depende dessa unidade, depende de externarmos em nós, na nossa vida e nos nossos relacionamentos, o amor de Cristo. Buscar tolerar uns aos outros e buscar cada vez mais se encher de Cristo. Paulo, em Efésios 5,18, ele diz: Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Jesus Cristo é a cabeça do corpo e ele dá as ordens para que cada membro do corpo execute. Então é Cristo quem manifesta tanto querer como efetuar. É Cristo, é a cabeça que faz o corpo andar. É Cristo que purifica, lava o corpo para a sua glória. A figura do corpo, no Antigo Testamento, é retratada na frase Israel era como um só homem, falando da sua unidade, falando da sua obediência. Todos estão em um só pensamento. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se pegarmos Ezequiel capítulo 37 e olharmos os ossos secos se juntando, depois vem os tendões. O tendão pode estar no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que o esqueleto tenha tendão. E esse tendão é a união. Quando somos unidos de verdade, nós trabalhamos para o bem comum. Nós não trabalhamos para tirar vantagem sobre o outro, mas nós trabalhamos para que todos tenham a paz, todos tenham discernimento espiritual, todos possam usufruir da bênção de Deus, do milagre do Senhor, através de uma união verdadeira. E aí, esse é de fato um membro do corpo de Cristo. Quando esse membro é machucado, quando você machuca o dedo com o martelo, logo vai gerar uma ferida, ou um roxidão, ou um inchaço. E se esse dedo não for tratado, ele pode necrosar, pode acontecer alguma coisa e perder o dedo. Mas se esse dedo for cuidado, ele vai voltar à sua saúde perfeita. Então, aqueles que desejam sair da igreja, se você, como um dedo, sai, você vai apodrecer e vai morrer. Quando eu digo sair da igreja, é sair da comunhão verdadeira na comunidade cristã. Não se pode, de maneira alguma, deixar a comunidade cristã, porque a nossa salvação está em jogo. E se nós não formos membros do corpo de Cristo, logo nós iremos necrosar, ou seja, morrer espiritualmente. Mas se permanecermos fiéis, logo, logo, Cristo voltará para buscar a sua igreja. E mais imagens gloriosas no terceiro tópico, que são as imagens sobre a habitação, que é o santuário de Deus e a casa de Deus. Davi sentiu desejo em 2 Samuel, capítulo 7, de construir uma casa para a Arca da Aliança, ou para ti, se referindo a Deus, porque a presença, a kavod de Deus estava no propiciatório da tampa da arca. Mas Deus, depois de ter visto Natan dizer, vai e faz tudo que está no teu coração, Deus diz, volta lá, Natan, e diz a Davi, a qual das tribos de Israel, no meio do deserto, eu pedi que fizesse um templo para mim? Poderia Deus habitar em templo feito pela mão dos homens? Ele nunca pediu para que ninguém fizesse uma casa para ele. Davi tinha uma casa, mas não existe casa que possa conter o Deus Todo-Poderoso. Tanto é que para a nova aliança ser estabelecida, a primeira aliança que Deus permitiu que Davi fizesse a casa, e ele diz a frase assim: "E eu te deixarei te fazer casa", porque o templo era para o povo, e todos aqueles que orassem nele ou na direção dele, Deus fez o acordo e a aliança e a promessa: os meus olhos estarão fitos neste lugar, porque o meu memorial está ali, que é uma fagulha da presença de Deus. Olha que interessante. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasga. E nós entendemos que agora, nós, agora como sacerdotes, podemos adentrar no Santo dos Santos.
Então nós iríamos para um judaísmo para entrar no templo, como uma certa vez o irmão achou que Atos 2 aconteceu dentro do templo, não aconteceu dentro do templo. Pelo contrário, as coisas judaicas irão agora dar lugar a uma nova aliança que amplia de Abrão para Abraão, uma multidão de nações. E agora a presença que estava ali, ela vai sair, porque o véu não bloqueia mais a sua passagem. Você pode conferir Hebreus capítulo 9, versículo 8, que deixa bem claro que a segunda casa não pode ser estabelecida se a primeira estiver de pé. Então, a primeira tem que cair. É por isso que Jesus profetizou: não ficará aqui pedra sobre pedra, anulando os sacrifícios cerimoniais de animais. E hoje, quem é a casa de Deus? Pedro explica que nós somos pedras. Na figura corpo, somos membros. Então, nós não somos o corpo, nós somos membros. Na figura casa, nós não somos a casa. Nós, na coletividade, nós somos pedras que edificam a casa. Por isso que Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei você. É como se ele dissesse: eu vou pegar você e edificar sobre mim, que sou a rocha, e vou formar a minha casa para eu habitar. Ou seja, muitas pessoas tendo comunhão com ele. Essa é a casa. Mas, individualmente, nós recebemos o selo do Espírito. O Espírito também vem habitar em nós como templo individual. Porém, eu não sou a igreja, nós somos a igreja, porque o princípio dela é comunhão, união, unidade. Todos estarem juntos no propósito de honrar, adorar e ser fiel a Cristo. Por isso, tenha cuidado nesse terceiro subtópico, o privilégio de ser igreja. Então, você não vai usar a frase eu sou muito privilegiado por ser a igreja. Não. Nós somos a igreja. Sempre será no plural. Essa lição é uma lição que nós passaríamos muito tempo falando sobre os aspectos de cada imagem. Você percebeu que eu busquei resumir, porque você vai pesquisar mais e vai ler mais, porque os conteúdos são imensos dentro da palavra de Deus para falarmos sobre a imagem ou as imagens, as figuras que representam a igreja do Senhor. Como podemos aplicar isso? Podemos aplicar para os nossos conhecidos que não são crentes, que mesmo que eles vejam muitas coisas acontecerem entre os cristãos, a igreja do Senhor ela é composta pelos fiéis, não pelos infiéis. Então, aqueles que são fiéis ao Senhor, eles fazem parte do corpo, da casa, do rebanho, do relacionamento como noiva, à espera daquele que virá para que, de forma definitiva, esse relacionamento possa ter um fim aqui e um início glorioso, com Cristo tendo um novo nome, cada um de nós tendo um novo nome, um novo céu, uma nova terra, tudo novo na presença de Deus. E aplicarmos aos nossos irmãos que a presença de Deus está em nós. Aonde eu estiver, aonde eu andar, Deus está em mim. Não há como eu ir a algum lugar pegar a presença de Deus que está ali. Ela não está ali, ela está aqui. Quando você alimenta isso dentro de você, você tem um crescimento espiritual e uma certeza da presença de Cristo. Você não pode pensar em um lugar e dizer a presença de Deus está lá. Não, o que está lá é simplesmente a manifestação pública do Cristo que habita na igreja. E a grande necessidade de nós, como membros da igreja do Senhor, como pedras desse edifício ou dessa casa, estarmos sempre unidos e sempre nos reunirmos para adorar juntos ao Senhor como a igreja do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui nesta aula de número 2 da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Semana que vem, a natureza da igreja. Eu quero convidar você a permanecer conosco, quero convidar você a se inscrever no canal EBD Sim Senhor e, se possível, compartilhe com alguns conhecidos essa aula.
Compartilhe nos grupos de WhatsApp de sua igreja, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho que de forma simples busca passar a lição de uma maneira que nós possamos compreender a simplicidade, mas a profundidade do livro sagrado. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até a próxima aula.